Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Eu sou Tatiana Parreira e o nosso tema de hoje é como alcançar resultados extraordinários nos seus negócios. Aqui comigo estão o Borel, da Algar Telecom Venture Builder, e o Gustavo Rosa, da TopWay. Sejam muito bem-vindos. Satisfação enorme estar aqui com você, Tati, dividindo aqui essa mesa junto com o Gustavo. E vamos bater esse papo aqui incrível, falar sobre negócios, estratégia, crescimento. Eu fiquei muito feliz com o convite, feliz de estar aqui, de compartilhar um pouco da minha jornada também e aprender com vocês, né? Que são pessoas que eu já admiro de longa data aí. Obrigado, viu? A gente que agradece a presença de vocês e nós vamos aprender muito. Já sugiro que quem está assistindo pelo YouTube comece a colocar perguntas aí sobre esse assunto, porque essa conversa aqui, ela é uma conversa que vai render bastante. Como sempre, vamos conhecer um pouquinho dos nossos convidados. O Wellington Borel é o CEO da Algar Telecom Venture Builder, que tem como objetivo desenvolver startups inovadoras a atingirem o próximo estágio de maturidade. O portfólio da empresa já conta com 10 startups investidas. Ele é graduado em processamento de dados pela Mercúrio e marketing pela Estácio. Além disso, possui diversas certificações voltadas para o tema de inovação. O Gustavo Rosa é CEO e fundador da TopWay, primeira marca de nutrição do corpo e da mente do Brasil, com mais de 5 mil clientes e 80 produtos no portfólio. É graduado em Administração de Empresas pela UFO e em Economia Internacional pela Universidade NHTV Breda de Ciências Aplicadas na Holanda. É também técnico em Comércio Exterior e pós-graduado em Marketing e Vendas pela PUC. Vamos lá, né, gente? Vamos aprender com esses dois, porque tem muita coisa boa aqui pra gente ver. Eu vou começar perguntando para vocês qual a diferença entre a inovação incremental e a inovação disruptiva e qual é o resultado, né, desses dois formatos de inovação para os negócios. Eu posso começar? Pode. Quando a gente fala de inovação, a gente precisa olhar dois eixos, né? Um primeiro eixo que é um eixo de lucro, de a empresa ela conseguir se manter viável financeiramente, operacionalmente, e tem um outro eixo que é o eixo do tempo, né? Então, quando você fala de inovação incremental, você vai criar estratégias ou soluções inovadoras para que a empresa continue no mercado, dando lucro, se manter sustentável, né? Só que para ela se manter perene, ela precisa fazer coisas disruptivas, soluções novas, para além, muitas vezes, do que ela está acostumada a fazer. Então, ela precisa fazer alguma inovação para além do negócio principal dela, né? Então, essa é basicamente a diferença, né, de inovação disruptiva e inovação incremental. Mas precisa sempre estar olhando para esses dois eixos. Perenidade, a empresa continuar, permanecer no mercado e se manter dando lucro sustentável, né, em sua operação, em seu negócio, né? E só complementando o que ele disse, né? Para que ela continue dando lucro e seja rentável, ela precisa se inovar com muita frequência, né? Eu acredito que essa é a principal habilidade do comandante do barco, né? Do CEO, para manter essa inovação flexível, ágil, rápida, porque o perfil de consumo muda com muita frequência, ainda mais hoje, né? Pós-pandemia, durante a pandemia mesmo, quantas vezes, né? A gente viu o perfil de consumo sendo alterado, né? As pessoas começaram a comprar mais coisas para casa, depois muita coisa para limpeza, né? Depois começaram a mudar os perfis, né, de consumo, depois, e pós-pandemia também. Hoje eu como um negócio, nós temos uma empresa de alimentação, né? Eu como hoje algo, depois passo uns 2, 3 meses comendo aquilo ali, eu já não quero mais aquele sabor, eu já quero um sabor diferente, inovador. Eu como brownie, amanhã eu quero cookie, amanhã eu quero barra. Então você tem que ser inovador também, ligado às tendências do consumo do produto, né? Então não só ser disruptivo, mas também se atentar e ser flexível para que isso tenha perpetuidade, né? Muito legal, gente. E para quem quer implementar, né? Quais são as primeiras etapas de implementação de uma estratégia de inovação com foco em resultado? Né? Porque aqui vocês estão falando de resultados tanto imediatos, né? De lucratividade, de melhoria de processos, por exemplo, como você falou aqui, né, Borel? E também do ponto de vista de perenidade, de longevidade, sustentação desse negócio para novas versões desse mesmo negócio. Mas como é que a gente implementa essas estratégias com foco em resultado, né? Porque é uma
É uma questão muito comum, né? Eu quero inovar tudo, mas eu preciso ter resultado agora. Como é que a gente faz esse balanço? Como é que esse foco em resultado? Acho que isso eu posso começar. Eu acredito que o mais importante é você saber de fato o que você quer, né? É preciso saber para onde eu vou, né? Qual o caminho, qual a direção, qual o diferencial competitivo que eu quero trazer para o meu modelo de negócio, né? Para que assim eu consiga direcionar o barco. Acho que a ambição, vamos dizer assim, é uma junção de visão com resultado. Então eu tenho que saber, eu tenho que me direcionar, eu tenho que me guiar, mas do outro lado eu preciso ter os KPIs certos e os resultados atrelados para isso. Então a base para isso é saber de fato o que eu quero com o meu negócio, né? Verdade. Então basicamente a pergunta daqui a 5 anos, qual o impacto que eu quero trazer para a minha organização através da inovação? Aí tem umas etapas assim bem interessantes, se deixar eu falo muito sobre isso. Fica à vontade, nós queremos te ouvir. Primeiro eu acho que tem que ter uma etapa muito importante dentro de uma organização, de maneira prática, de sensibilização. E essa sensibilização, ela precisa acontecer através da alta liderança, né? Então, a alta liderança está comprada e ter clareza de que se eles conseguem descer para as camadas mais táticas, aonde eles querem chegar, né, e que eles estão interessados, têm apetite para fazer inovação, isso já é um caminho super importante para esse processo. Depois a companhia precisa fazer uma tese, né? Qual é a minha tese de inovação? Eu quero investir muito em eficiência operacional, quero trabalhar eficiência operacional, eu quero gerar novas fontes de receita, fazer novos negócios. Ter isso claro, né? Uma vez que você tem uma tese, você pode depois desdobrar processos, né? E rodar uma operação focada em inovação. Em linhas gerais, assim, esse é um caminho, uma boa prática para você conseguir orquestrar uma operação que vai gerar inovação na companhia, independente do porte da empresa, se é uma grande corporação, se é uma média, uma pequena. Sensibilização, trabalhar uma tese de inovação iniciante, processos e rodar de fato a operação e melhorando, ajustando à medida que você for fazendo, criando as suas inovações, né? E uma observação também para que eu saiba de fato o que eu quero, onde eu quero chegar como modelo de negócio, assim como nós como pessoas, né? É muito importante a gente se conhecer primeiro, né? Então eu não consigo me casar, me relacionar, trabalhar, escolher a graduação que eu vou seguir na minha carreira se eu não de fato conhecer quais são as minhas habilidades, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, né? Minha história, meu passado. A gente está falando sobre isso no passado, nos bastidores ali, né? E o autoconhecimento ele é importante também para a empresa, né? Você até trabalha com isso, Tati. Então, assim, é fundamental que o líder saiba de fato quais são os diferenciais competitivos, qual é o DNA que aquela empresa carrega, qual é a história dela, o motivo de existir que ela tem. Porque uma empresa sem propósito, para mim, não faz sentido hoje em dia mais. Ela vai brigar por preço. E para brigar por preço, para que você comece uma startup, um outro negócio, você vai levar muito na cara, né? Então é muito importante esse autoconhecimento das pessoas que estão ali dentro, dos liderados, assim como dos líderes, né? Para que assim a gente consiga unir isso em propósito, em motivo e saber de fato onde é que esse grupo, esse barco vai querer chegar. E Tati, você vê hoje em dia as coisas estão mudando com muita velocidade, né? Então qualquer empresa ela precisa proteger ou guardar o direito de vencer dela, né? Que está sendo muito utilizada essa frase, né? O que é o direito de vencer? Qual o diferencial competitivo que ela tem e blindar isso da melhor forma possível. Só que como é que blinda num mundo altamente competitivo, né? Você piscou o olho, nasce uma startup, nasce uma solução. Então, diariamente, é importante a companhia estar fazendo essas discussões de estratégia de inovação, aonde ela vai chegar e como ela vai chegar, aonde estão suas fragilidades, para ela conseguir pensar no que ela vai propor de inovação, né? Então, você vê o exemplo da Amazon lá. O negócio da Amazon era vender livros, né? E-commerce, né? Poxa, olhando para o cenário que eles tinham ali, de repente eles lançam o Kindle, que é um dispositivo que você dá ali, você continua vendendo livro, está inovando dentro do business deles, né? Mas, por outro lado, eles estão olhando também um mercado super inteligente, que a pessoa vai lá e compra coisas para sua casa sem precisar ter caixa. Então percebe que você precisa o tempo todo estar
provocando o status quo da companhia por causa desse direito de vencer que a gente precisa brigar para ter como organização. E sabe o que eu estou achando interessante? Enquanto eu escuto vocês, quando a gente fala do tema inovação, existe uma expectativa tanto de um resultado, né, acontecer ali, de não só financeiro, mas de uma mudança prática ali dentro do negócio, mas também uma expectativa de algo tangível, né? De um produto, de um processo, de coisas muito tangíveis no dia a dia da organização. Mas tudo que vocês falaram até agora, né, que a gente está aprendendo aqui com vocês, tem mais a ver com a mentalidade dessa organização, com uma capacidade de maturação da mentalidade para que o resultado possa aparecer. Né? Então eu fiquei pensando assim, nossa, isso tem muito a ver com o campo mental da organização, que é onde estão os dados, a forma como a estratégia é construída, a alta liderança precisa participar, obviamente, o planejamento de onde a gente quer chegar tem que estar instituído, como é que a gente protege o direito de vencer. Então a gente está falando de aspectos intangíveis que vão gerar, de fato, resultados tangíveis a partir dessas inovações, né? E quando a gente fala de uma mudança de mentalidade, de uma visão construída em um negócio, nós estamos falando de um pouco mais de prazo, né? De um olhar um pouco de longo prazo. É isso mesmo? A gente está entendendo direitinho aqui o que a gente está conversando, eu não sei se é a longo né? prazo, é constante, né? Eu não curto longo, porque você precisa de ter isso com constância, né? Eu acho que o mais importante é você ter, porque de fato é intangível, né? É ter um bom departamento, não sei se um bom departamento de RH seria o caso, né? Claro que em algumas grandes corporações isso é possível, né? Mas é ter pessoas que sejam capazes de reconhecer esses perfis, né? Dentro a gente olha hoje até se a pessoa é sanguínea, se ela é colérico, qual é o perfil comportamental que cada um dos colaboradores nossos tem, para que a gente possa saber lidar com cada demanda, né? Então isso é constante, é único, não tem como mudar, né? Eu acho que é durante mesmo, né? Essa jornada de muita competição, ao mesmo tempo preocupa a gente, né? Mas acaba empurrando a gente como corporação para ter essa mentalidade de crescimento, né? E ter a alta liderança comprada já é um bom caminho, né? Eu até costumo dizer aqui que na Algar, só no passado, por exemplo, tive algumas reuniões com o CEO da Algar Telecom, né? Eu tenho facilidade, eu brinco que a Zaima, que é a presidente do meu conselho de administração, responde meu WhatsApp mais rápido que meu próprio pai. Então, assim, você percebe que o quanto que a liderança, ela entende o propósito, está comprometida com a inovação, porque entende que se não fizer inovação, vai vir algum competidor e vai tomar o nosso lugar, né? Então isso faz a diferença, né? E é um processo que tem que ser cíclico e contínuo, né? Então, ao mesmo tempo, isso precisa estar acontecendo para a gente conseguir estar no mercado, atualizado e fazendo inovação. Então, vejam se faz sentido. Eu fico fazendo resumos aqui para eu aprender, né? E para também a gente ir conectando os aspectos que vocês vão trazendo. Mas me parece que resultados extraordinários vêm do que a gente faz no ordinário. Né? Dessa consistência que é construída dia a dia, com a frequência, né? Sustentada, é o que vai criando resultados extraordinários, porque isso vai amadurecendo junto com o próprio negócio. Resumiu muito bem. Li um essencialismo, não sei se já leram, mas é o feijão com arroz, é o básico que tem que ser bem feito, com clareza, para que isso gere resultado. Muito bom, gente. Vamos para um aspecto bem prático, assim, para quem está, né, nos ouvindo ou assistindo a gente. Como é que vocês identificam lá no dia a dia de vocês, quais áreas estão precisando mais de inovação? Assim, como é que vocês batem o olho, né, numa área, ou o que acontece que vocês olham e falam, não, aqui a gente precisa fomentar um pouco mais a inovação? Primeiro que esse ponto ele precisa acontecer em conjunto, né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de entender, por exemplo, para fazer inovação tem que ter somente uma área de inovação e eles que vão puxar. Não existe isso. Uma premissa para a gente conseguir fazer inovação é a colaboração. Então, primeiro que é um trabalho em conjunto, se a empresa tem área de inovação ou não, mas é um trabalho colaborativo, né? Primeiro precisa se construir, entender quais são os tipos de inovação que a gente pode fazer também, né? Você quer trazer inovação para ter mais eficiência operacional, para gerar novas fontes de receita, para fazer investimentos, para adquirir novas empresas, né? E para cada
para cada cenário ou oportunidade, né, você tem ali indicadores, você tem números que ajudam a gente a tomar uma decisão. Se colocar, a gente chama de engenharia de valor, né? Então, se eu percebo que a empresa ela quer trabalhar mais eficiência operacional, então quais são as áreas que está tendo muito desperdício e que precisa trazer mais eficiência, né? Então, ali você consegue construir essa engenharia de valor para saber, cara, aqui está sangrando mais, né? E um outro fator é o quanto que a gente consegue, para tomar essa decisão, de maneira rápida, e com baixo custo, já entregar valor. Então, quando você consegue fazer essa engenharia, né, fazer rápido e com baixo custo, talvez esse deveria ser mais ser prioritário, né? Essa escolha, né? E independente se é para eficiência operacional, se é para gerar novas fontes de receita, se é para fazer investimento, né? Eu acho que essa contazinha, acho que ajuda a gente a tomar a decisão, né? E depende muito também do serviço da empresa específica, do segmento que ela está, né? Por exemplo, uma indústria de alimentos, é importante que ela se inove buscando melhores fórmulas, melhores custos. Então, eu acredito que o departamento de inovação principal dela, o maior investimento, deve estar ali, né? Informação, P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento de produtos. Já uma empresa de logística, ela tem que ser inovadora para melhorar a eficiência do cliente, da entrega, para que seja mais ágil, rápida, fácil, né? Para que o CRM funcione melhor e quem entrega chegue mais rápido. Então, eu acredito que você tem que identificar dentro do segmento que você está quais são os principais pilares para que você tenha um diferencial competitivo, disruptivo, né, ou inovador, ou algo melhor, para que você não caia na briga por preço. Eu sempre acredito que existem dois tipos de modelos de negócio, né? Um modelo voltado para a diferenciação, em que eu entrego algo que seja diferente, disruptivo, novo ou de uma forma diferente para o consumidor final, ou um modelo de briga por preço, né? Então, se eu não agrego algo que seja diferente, eu vou ter que entrar para um preço melhor, ou eu vou brigar por relacionamento e tudo mais. Então, assim, é preço ou diferenciação. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu reconheço quais são os diferenciais que a minha empresa tem, eu buscarei inovação para aquilo que seja diferente. Porque se eu for inovar em tudo, eu não vou dar conta também, né? Então, acredito eu que seja o mais importante. Precisa priorizar, né? Precisa fazer escolhas, né? E você ter pelo menos algum tipo de metodologia que ajuda você a ter clarificar isso, né? E você, para tomar essa decisão, faz a diferença também para você depois fazer as coisas, porque você não vai conseguir fazer tudo, né? Eu te falo porque, por exemplo, no seu caso é um pouco diferente, né? Você tem uma road com várias startups e busca por inovações o tempo todo, né? No meu caso, eu entro dentro de um segmento de alimentação saudável, né? Na verdade, o mercado hoje de suplemento em si, ele é muito prostituído para preço. E ainda vende muita imagem do bodybuilder, do fisiculturismo, que normalmente não comunga a saúde. Inclusive, as pessoas têm até preconceito quanto ao uso do suplemento, porque acham que aquilo é uma bomba ou faz mal para a saúde. Ó, pra você ver, eu não posso brigar por isso. Isso não comunga para muitas das pessoas saúde. Então, o que eu vou levar? Eu vou levar um alimento saudável, que nutre o corpo, que nutre a mente, que te ajuda no ganho de massa muscular, mas te ajuda a reduzir o estresse, te ajuda a dormir melhor, faz com que seu intestino funcione melhor, para que você tenha alta performance no trabalho, na vida. É diferente a forma de abordar. E eu tenho que ser inovador o suficiente para agregar valor para a pessoa que está comprando um alimento saudável e não um suplemento. Eu preciso ter diferenciações claras em formulações, porque senão eu vou brigar por preço de uma outra categoria que não é a que eu acredito que a longo prazo seja sustentável, entendeu? Embora são mercados embora sejam mercados similares, né? Mas eu vendo e vejo o modelo de negócio de uma forma muito diferente. Então a inovação tem que estar ali como core business do meu negócio. Muito interessante. E dentro desse processo, né, tentativas e erros, tem todo um processo para que uma inovação se estabeleça. Mas até quando? Quais são os sinais de que uma iniciativa de inovação está falhando, né? Até quando a gente persiste num determinado caminho? Para quem está vivendo isso, né, que está nos ouvindo e está vivendo isso de alguma maneira, quais são os sinais de que, olha, esse caminho, né, mesmo que seja um caminho para a inovação, talvez não seja o melhor caminho, está na hora da gente ajustar a rota? Até quando o cliente der valor naquela inovação que a gente está fazendo, né? Porque se a partir do momento que ninguém paga por aquilo, ou ninguém dê valor àquilo, isso deixa de ser relevante. Então já não adianta mais inovar, ou não adianta seguir naquela linha, né?
E agora, inovar é fundamental sempre, né? Só o com que inovar, que eu acho que tem que ouvir o cliente, né? Concordo plenamente. É quando a gente não consegue, de fato, trazer um impacto para quem é o nosso cliente, né? E você sabe qual um dos principais motivos, por exemplo, de startups fecharem, quebrarem? O quarto principal motivo, o primeiro principal motivo, perdão, é falta de clareza do problema. Então, quando você fala que não tem uma clareza sobre aquele problema ali, significa que você não está resolvendo o problema de quem é afetado ali por aquele desafio, né? Então, um sinal é quando essas métricas que a gente tem que ter de controle. Será que eu estou resolvendo de fato o problema de alguém? Né? Então, se isso não está levando muito tempo e você não consegue resolver, é um indício de que você precisa mudar a sua rota ali, né? Nossa, vamos explorar isso um pouquinho, Borel? Você falou algo muito interessante, que é falta de clareza de qual é o problema, do que é que a gente precisa solucionar, né? E eu imagino que isso seja muito comum, não só para as startups, mas para todo tipo de empresa, porque as pessoas muitas vezes estão lidando com as consequências, né, de algo, de uma decisão, de um contexto. Elas sentem as dores do que está acontecendo ali no dia a dia, mas não necessariamente têm a clareza de, vamos dizer em bom mineirês, né, qual parafuso que a gente tem que apertar, qual porta que a gente precisa fechar ou abrir, né? Conta um pouco como é que vocês fazem para clarear qual é o problema de fato que precisa ser solucionado, como é que vocês buscam essa clareza, já que são, né, profissionais mais experientes. Contem pra gente. Tem uma frase que eu costumo dizer, que a única forma de a gente acabar com a cultura do achismo é através de pesquisas bem estruturadas. No termo técnico que a galera de inovação ou design faz um discovery, né? Descoberta. Então, a única forma de a gente clarear isso é conversando com o cliente, fazendo entrevistas, pesquisas, né? E no Lean, ele tem lá o conceito do Gemba, né? Que é você ir no lugar do cliente, vivenciar aquilo. Então, através de mecanismos ou técnicas como essas, você vai conseguir ter mais clareza e entendimento, né? Então, e aí o outro desafio é o empreendedor ou quem está construindo aquela solução, ou o intraempreendedor, ele está aberto, né? Cada vez mais eu tenho percebido que eu me sinto muito mais à vontade de, por exemplo, ir para as minhas agendas, discutir oportunidades como uma folha em branco, né? Querendo me escutar muito mais do que falar. Então a única forma de a gente acabar com eu acho que eu vou resolver esse problema dessa forma, não. Vamos vivenciar, vamos conversar, vamos entender de fato quais são os desafios. Aí existe a possibilidade de você ser mais assertivo nas soluções que você vai construir. Concordo também, visitar cliente, entender a demanda é muito importante. Eu sou um cara que sempre fui muito comercial, então sempre tive muito na rua, exercendo função até de vendedor, andando com os vendedores, ouvindo as dores, negociando, sabendo de fato como que o meu representante, como que o nosso vendedor trabalha, apresenta os produtos, porque é ali que está o meu core business, né? Então, se eu não ouvir o cliente, como é que eu vou inovar nos produtos? Se eu não vir o que é que está saindo no ponto de venda com os clientes que compram os meus produtos, como é que eu vou inovar para ele? Como é que eu vou trazer algo diferente, né? Então, assim, são várias coisas que são feitas através de pesquisa de mercado, né? Porque a gente, na maioria das vezes, faz quando está começando o negócio, depois deixa o negócio fluir e vai soltando as arestas, né? Mas não, isso tem que estar diretamente direto com o cliente, né? Uma outra coisa que é muito importante, né? Ouvir também os funcionários, né? Feedbacks, ouvir, de fato, as dores, né? Entender as tratativas, conhecer bem dos processos, né? Saber o que você quer, mas aquilo que você não quer para sua empresa, né? Segmentar bem ali as pessoas que estão próximas. Eu acredito que, porque querendo ou não, o DNA de uma empresa é a junção dos DNAs que estão ali dentro, das pessoas que estão ali dentro, né? O produto, o negócio, ele é a junção das pessoas que estão ali. Então é impossível, diga-me quem tu és que te direis quem és, né? Minha avó falava isso e eu sempre uso como referência, né? É fundamental a gente saber o ambiente que a gente está, né? Então a empresa, ela é fruto daquilo, assim como os clientes que consomem os meus produtos dizem muito o que o meu negócio se torna ou vai ser. Uhum. E como é que vocês fazem esse processo no dia a dia com os times? Porque dentro desse processo de inovação tem etapas, né?
que vão sendo cumpridas, isso vai, isso volta, discute de novo, imagino que tenha, né? Nós falamos aqui desse dia a dia, né? Desse ordinário, então deve ter muita troca de ideia e ajuste. Como é que vocês fazem esse processo de feedback com as equipes de vocês? Tem uma frequência pré-estabelecida, ou vocês vão construindo isso no dia a dia? Como é que vocês conduzem esse feedback com o time, né, internamente? Eu sou um cara com um perfil um pouco mais agressivo, né? Eu sou, até quando eu contrato eu já aviso, eu sou assim. A gente, inclusive, quando a pessoa vai ser liderada diretamente por mim, né, tem alguns casos de gestores que são liderados diretos por mim, eu já procuro perfis que sabem lidar com o meu perfil. Então, eu já reconheço os perfis, deixo claro as minhas vontades, porque, por exemplo, eu sou um cara muito incisivo. Se eu quero algo, eu vou buscar de todo jeito aquilo até eu conseguir. Então, se eu acredito num projeto ou num modelo de negócio e o meu liderado ali está indo contra, ele tem que ser muito forte na argumentação para brigar comigo. E aí, os que não são bons, aí eu já começo a entender que não é uma pessoa para ficar comigo. Porque o cara que briga comigo, que me instiga, que fala, você tá errado, joga na cara, que mostra os dados, aí sim eu dou valor. Então eu deixo isso claro. Para mim, a comunicação tem que ser clara para que eu de fato consiga ter as expectativas, né, alinhadas, né? Então eu sou assim, então eu traço meu perfil, deixo claro para o meu liderado como eu sou e peço para que ele tenha essa perspicácia para saber contra-argumentar comigo. Caso contrário, se ele só aceitar tudo que eu quero, eu não preciso dele. É uma cultura mais intensa, né? Então a inovação, ela chega através da intensidade, no caso da cultura da Top Way. Né? No meu caso é um pouco assim, da minha forma. Trazendo um outro dado aqui interessante, no meu caso eu faço investimento em startups, né? Nós fazemos, né? Mas a relação ela é ao mesmo tempo com fundadores, né, de startups, como também o próprio CNPJ, né, com a empresa, né, e eu tenho um time que apoia nessa jornada do processo de investimentos, de internalização dentro da Algar para geração de novos negócios, né. Então eu estabeleci alguns ritos, né, então a gente tem o famoso one-on-one, onde a gente tem cadências mensais, onde ali a gente pode, de maneira muito aberta, dar feedback, né, escutar. E o quarto motivo, e aí conectando lá, eu até esqueci de falar a fonte, né? A CB Insights, né, que é um portal que tem muito conteúdo interessante, reportes. O quarto motivo que startups quebram é time inadequado. Olha que interessante, né? Então, mas mesmo antes dessa pesquisa, eu sempre tive uma preocupação de ter pessoas que me complementassem, né? Então, no meu caso, dentro da cultura que a gente está construindo na Algar Telecom Venture Builder, a gente tem esse cuidado, né? Cara, me traz uma paz interior, saber que eu não preciso saber tudo. Nossa, é bom, né? Eu não preciso saber tudo, né? Que bom. E, me traz uma tranquilidade. Na pessoa, quando te traz um dado, você fala, não, realmente, você está falando é porque é isso mesmo. E ter pessoas melhores que você. Eu não vou ser o último biscoito do pacote e nem o último gole da Coca-Cola mais gelada, né? Quem gosta do caso de refrigerante. Né? Eu posso ter essa tranquilidade que eu posso ter alguém do meu lado que, inclusive, seja melhor do que eu. Algumas coisas talvez eu vou ser melhor, outras não, e tá tudo bem. Então, ir para as discussões como uma folha em branco, que ali a gente junto, e na maioria das vezes não é a minha decisão, é a minha decisão do time, né? Então, a gente sempre tenta consensar, né? Obviamente que em alguns momentos eu vou ter que tomar a decisão, mas escutar todo mundo e ter um ambiente de confiança para que quando eu tiver que apertar um pouquinho, ou chamar a atenção, ou quando acontecer algum problema, né, entre as pessoas, a gente conseguir ter um ambiente seguro para poder falar de maneira transparente, né? Mas especificamente inovação, eu acho que tem um comportamento muito importante, que é autonomia, né? É importante você também dar autonomia para os seus liderados, para que eles errem, né? Uhum. Porque é o maior aprendizado. Então, né? Às vezes a gente quer antecipar ali para não ter problema. Não, dá autonomia. E quando errar, você tem uma oportunidade prática de ajustar,
de mostrar, olha, esse ponto aqui não foi legal, e construir esse ambiente de confiança para poder fazer os ajustes. Mas você disse que são 4 erros, né? O primeiro é não saber o problema, né? O quarto é o time inadequado, o segundo e o terceiro... Não, na verdade são 10, essa pesquisa ela fala sobre 10 motivos que startups fecham, né? E aí, coincidentemente... Com certeza algum deles é fluxo de caixa, né? Porque a maioria não sabe de fluxo de caixa, só Deus na causa. E aí, coisa de finanças, viu? A empresa ela quebra pelo fluxo de caixa, na maioria das vezes. Ela pode até ter uma DRE positiva, saudável, mas se não tiver controle da entrada e saída, acabou. Vamos entrar nesse assunto. Melhor não, então, vamos falar sobre indicadores de resultado, porque a gente está falando sobre resultados extraordinários, né? Então, estamos partindo do pressuposto que já existem resultados. Né? Que quem está aqui aprendendo com vocês e através aqui dessa condução, já temos alguns resultados que a gente quer transformar esses resultados em resultados extraordinários. Quais indicadores ou como é que a gente fomenta esses indicadores para a inovação que vão elevar o nosso patamar de resultados? Assim? O que vocês falam sobre isso? Quantidade de clientes que adquiriram o produto ou serviço, o faturamento, a margem, são os principais indicadores para avaliar, né? Ticket médio. Pensando em eficiência operacional, o principal indicador é saving. Quanto que a empresa, por exemplo, deixou de gastar? Isso é um número que importa para a empresa, por exemplo, que está para conectar os assuntos, né? Quando você fala ali de inovação incremental, né? Então, se for relacionado à eficiência operacional incremental, cara, quanto que a empresa deixou de gastar? Então, é um principal indicador para eficiência operacional. Pensando em novas fontes, novos negócios, ali é o quanto que a inovação trouxe novas fontes de receita. Então, você consegue ali tangibilizar, olha, através da inovação X, Y, Z, a gente passou a faturar tanto. Então, você consegue ali tangibilizar, né? No meu caso, que fazemos investimento em startups, é um múltiplo. Então, se for investido X mil reais, quantos múltiplos teve de retorno sobre aquele investimento, né? Em empresas, por exemplo, que fazem aquisições, né? Ali é o número de crescimento, é o crescimento inorgânico, né? Então, por exemplo, a empresa quer crescer X% através de uma aquisição de outra empresa. Então, isso é um outro indicador, né? Que você consegue tangibilizar isso, legal. Muito legal. E eu vou voltar um pouquinho num tópico específico que você trouxe, Borel, que é a questão da autonomia, do espaço para errar, né? Que é uma questão para muitas empresas, para muitos grupos, né? Até porque às vezes não tem uma margem tão grande de tempo ou de possibilidades, né? O erro dentro de determinados contextos gera custos e situações desafiadoras, né? Mas é inevitável precisar existir o espaço para criar e, portanto, para errar, para que a inovação possa se estabelecer, né? Enquanto eu fui ouvindo vocês falando sobre isso, né, sobre esse espaço de autonomia, de dar autonomia para o time, e crescer tem muito a ver com isso, né? A gente vai perdendo autonomia no conhecido e ganhando mais autonomia no desconhecido, né? A gente vai ganhar, quanto mais, né, cargo aumenta, né, ou a empresa ganha em volume, isso vai fazendo a gente ganhar autonomia em coisas desconhecidas e ter que abrir mão, às vezes, de autonomia naquilo que já é conhecido para nós, né? O que vocês podem dar de orientação para quem está nos ouvindo a respeito disso, assim, de como fomentar uma cultura que dê essa autonomia para que as pessoas possam criar e, ao mesmo tempo, criar essas margens de segurança, né? Para que esse erro não seja um erro que coloque o risco alto demais para a empresa. Uma boa pergunta. Pergunta de milhões. Depende muito do momento da empresa, depende muito do departamento, do que errar, né? Tem coisas que eu acredito que são inadmissíveis, né? Principalmente relacionadas a cliente, né? Então, tratativa com cliente, saque, CRM da empresa, tem coisas que são básicas, não pode ter, sabe? Eu tenho essa dificuldade gigante de lidar com algumas questões que são muito importantes ligadas a clientes, né? Afinal, o cliente sempre tem a razão, né? Eu acredito muito nisso.
Mas de outros lados, né, principalmente quando eu não sei ou eu não tenho a certeza, né, do caminho a ser seguido ali, né, então eu deixo com que o gestor, com que o responsável pela área tome a respectiva decisão, né? E uma vez que ele erra, eu tenho que ter a sabedoria de mostrar o erro, o resultado que aquilo deixou de trazer, o save ou não, né, que aquilo gerou, e para que isso gere um aprendizado. É muito comum errar, né? Vários departamentos, vários lugares, a gente vê lá erros. A gente criou inclusive uma ata com os erros. A gente tem na empresa lá como se fosse um documento de... Uma base de conhecimento? Tipo, tudo que deu problema. A gente fala que é a ata do problema, né? E aí todos os dias, o cliente recebeu um produto a menos, tá relatado naquela ata, né? E a gente trata aquilo todas as semanas para tentar aprender com aquele erro e mudar. Todo problema tem alguma tratativa que é feita dentro da empresa para que ele não aconteça novamente. Errou uma vez, ok, errou duas, aí eu já começa... Errou três, aí não, ele já não dá mais. Aí é mudar realmente alguma coisa mais séria. Então, eu acredito que é isso, é acompanhar quais são esses erros, os problemas, né, que eles tiveram e tratar para que aquilo não aconteça novamente, né, para que o time tenha concisão de que não é... Eu falo muito isso com eles, né? Não é uma cobrança exacerbada ou uma... Não, é uma tentativa de melhora para que ele não erre, para que a empresa não erre, porque um erro é um erro compartilhado. Todos nós estamos ali errando, né? Então é muito importante essa comunicação e essa clareza da forma de expor para que a gente consiga crescer como empresa, como profissional, né? Tudo mais. E tem um ponto complementando sua fala, porque eu acho que assim, o erro é inevitável. Vai ter, né? Mas como está a cultura da confiança entre você, seu time, entre as pessoas, né, que estão envolvidas ali nessa jornada, né? Então, estabelecer uma transparência, né? Fazer os reconhecimentos no momento certo, né? Às vezes o colaborador, ele fez um golaço ali, fez uma entrega incrível, fez algo muito bacana e às vezes a gente demora a reconhecer, né? Então, você estabelecer essa transparência tanto para reparar alguma coisa, quanto também para parabenizar, né? E às vezes a gente, como líder, a gente demora a fazer isso, né? Mas o erro, ele é inevitável. O que a gente pode mitigar é ter um erro com responsabilidade, né? E a gente ter metodologias para a gente acompanhar, fazer as tratativas, falar, conversar na hora certa, né? Às vezes o pai, quando vê o filho faz algo errado ali, ele deixa para conversar depois de muito tempo, não vai ter o mesmo impacto, né? Então você conseguir no momento certo, de maneira transparente, poder falar, mas isso está ligado a uma cultura que precisa ser construída da confiança. Né? Então eu tenho esse cuidado, né? Meu perfil, ele tá muito... gosto de comunicar, né? Então eu gosto de olhar no olho, né? Então... e não consigo fazer nada sozinho, é impressionante, mas estabelecer essa transparência, essa confiança entre a equipe, a tendência é que quando aconteça algum erro, a gente trate de maneira transparente e que vai agregar para aquela pessoa que está envolvida naquilo ali. Eu acho que é um caminho, uma sugestão que talvez possa ajudar, né? Uhum. É muito bom, né? É um assunto que dá para a gente conversar por horas, com certeza. Mas para a gente fechar, qual orientação, uma dica, uma recomendação que cada um de vocês possa dar para quem quer inovar, quem quer arriscar mais, quem quer inovar mais, melhor dentro dos seus negócios, quem já está com essa disposição de fazer a coisa acontecer, qual orientação vocês dariam? Eu começo com, acredito que o mais importante, eu vou começar naquela parte que a gente falou sobre autoconhecimento, né? Para mim, a alta performance, tanto profissional quanto pessoal, ela está se baseada em 3 pilares. Eu preciso estar muito bem fisicamente, né? Eu preciso exercitar o meu corpo, então é muito importante que essa pessoa que queira inovar, ela exercite o seu corpo. Quando você está fazendo atividade física, quando você está movimentando o seu corpo, você libera endorfina. A endorfina é um hormônio que te ajuda a pensar, a raciocinar, te dá disposição mental, física. O seu corpo funcionando bem é muito importante, te abre até brechas para a inovação. Então, nutrir o corpo, exercitar o seu corpo é importante. Nutrir a sua mente, afinal, se você tiver com
baixo em vitaminas específicas, né? Se a sua mente não estiver lubrificada, né? Com vitaminas do complexo B, inositol, vitamina D, tirosina, cafeína, taurina. Então existem artifícios, né, através da alimentação que você consegue munir o seu cérebro para que ele esteja disposto mentalmente. Porque um cara depressivo, um cara ansioso demais, é muito natural que ele não consiga inovar em lugar nenhum, nem em casa, nem muito menos no trabalho, né? E nutrir a alma, né? Que eu acho que é o outro pilar base. Eu falo sobre esses 3 pilares da empresa, que é a nutrição de corpo, mente e alma o tempo todo. Porque a alma é a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a nossa essência, se conhecer. Então, olhe para os seus 3 aspectos como ser humano, né? Entenda quais deles você está deixando a desejar, né? Explore isso e busque a inovação para que você de fato conheça aquilo que você pode agregar para a sociedade de uma forma totalmente disruptiva e inovadora. Você pode ter certeza que com essa base bem feita, você vai ter uma jornada ao topo muito melhor, você vai caminhar ao topo, você vai ter alta performance física, profissional, pessoal, seu casamento vai fluir melhor, seu relacionamento com o seu trabalho, com os seus liderados ou colaboradores ali, acredito que vai ser muito melhor, porque você está melhor, né? E é impossível ter disposição para algo se eu não me conheço. Se eu não sei de fato o meu propósito na Terra, como é que eu vou saber o caminho da minha empresa, o caminho da minha equipe, o caminho da jornada que eu vou seguir profissionalmente, se eu não sei a minha base, se eu não sei o que eu quero para mim mesmo? Acredito que essa seja a mensagem que mais eu gostaria que as pessoas ouvissem. Legal. Eu vou... primeiro, uma sugestão é se conecte com pessoas. E porque quando você se conecta com as pessoas, você passa a conhecer mais dela, né? Então, se a gente está falando de fazer inovação, entenda de fato quais são os desafios, né? Calce os sapatos, né, de quem é afetado por aquele problema ali. Trabalhe com pessoas melhores que você. Eu acho que complemente o seu perfil. Eu acho que isso contribui muito e tem a ver com colaboração, né? E tem uma mentalidade de aprendizado ao longo da vida, né? Eu quero destacar aqui às vezes as pessoas elas ensinam pra gente sem uma palavra, né? Eu lembro uma vez que a gente foi receber o Dr. Luiz e o Luiz Alexandre lá no Brain para falar da CVB e beleza, era uma reunião de 1 hora, 1h30 e tal, né? Eu lembro que eu fiquei mais 30 minutos com o Dr. Luiz, ele me fazendo pergunta. É impressionante, né? Como que ele tem essa mentalidade de crescimento, né? Uma necessidade, parece que eterna de aprendizado, né? Então, me inspirou bastante. Eu acho que esse tipo de mentalidade, né? De estar sempre aprendendo, lendo, se conectando com pessoas que têm algo a passar pra gente, ensinar pra gente, acho que isso faz a diferença. E eu vou deixar aí essas 3 sugestões. Que coisa boa, que bom aprender com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Algarcast. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muito também. Obrigada. Eu que fico feliz pelo convite mais uma vez e foi um ótimo bate-papo. Espero que a gente faça isso mais vezes. Vamos lá. Já deixo aqui o convite, né? Para quem quiser conhecer a CVB do Algar Telecom, é algartelecomventurebuilder.com, né? Nas redes sociais também, da mesma forma. E se você que é de alguma startup e tem interesse, né, de participar do nosso processo de seleção de startups, lá nesse site tem um caminho para você poder se conectar com a gente. Obrigado. A gente que agradece. Pessoal, deixem comentários, perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, entra em contato, porque esse papo pode continuar. Esse foi mais um Algarcast. Nos vemos no próximo episódio.